Bom dia, senhores acadêmicos. Hoje nós vamos tratar de uma temática muito controvertida nesse universo do direito das coisas. Trata-se do exercício simultâneo, é claro, de mais de uma pessoa, exercendo a propriedade ou a posse, nessa concomitância de poder, de propriedade, em que um só poderá defender toda a coisa sem jamais excluir ou prejudicar os demais compossuidores ou condôminos. Nós vamos tratar, portanto, nesta nossa videoaula, dos condomínios. A ideia que se tem de condomínio, a primeira normatização que nós tivemos por cá, antes do Código Civil, foi o saudoso civilista Caio Mário Pereira da Silva que rascunhou o projeto da Lei 4.591/64. Ali nós tínhamos as primeiras notações sobre condomínios. Às vezes pergunta assim, essa lei de 1964 já foi revogada e hoje o que vale são os dispositivos do Código Civil que estão entre os artigos 1314 a 1358. Há uma inversão neste lado de conflito aparente entre uma norma especial e geral. Aqui, em se tratando dos condomínios, a regra será adotar todos os dispositivos do Código Civil, entre os artigos 1314 e 1358, e aquilo que não existir, buscar na antiga lei, na primeira lei que tratou dos condomínios, que é a Lei 4.591/64, naquilo que for omisso no Código Civil e, é claro, não conflitar, não gerar conflitos com os dispositivos aí presentes. Mas observando mais nesse universo dos condomínios, nós vamos analisar que a doutrina trabalha algumas modalidades de condomínio. O condomínio pode ser legal ou forçado. Legal é por força de lei, quando a lei diz tem uma parede, tem uma cerca, tem um mundo divisório entre os dois imóveis. E um condomínio forçado, legal, pelo imperativo da lei. Mas os condomínios também poderão ser convencionais. Por vontade deliberada das partes, vão lá, fazem um documento, registram, adquirem um imóvel, uma casa, uma chácara, 3, 4 pessoas, para exercerem simultaneamente, de forma concomitante, aquela propriedade, chamado condomínio convencional. Mas o condomínio também pode ser judicial, quando ele vem declarado por meio de uma sentença de um juiz, de um tribunal, para que determinadas pessoas, herdeiros costumeiramente, utilizem de determinado bem em regime de condomínio, até que se encontre uma solução para a partilha ou para a venda de determinado bem. Mas os condomínios também poderão ser por incorporação imobiliária. Aquele projeto de lei criado por Caio Mário Pereira da Silva, esse notável civilista, a exemplo de alguns referenciais que nós temos para os residenciais fechados, que se ouve muito no vulgar, chamado condomínio fechado. Nós vamos ter loteamentos, condomínio de loteamentos, já previsto lá no artigo 8º dessa Lei 4.591/64, em que pese lembrar que esses condomínios hoje, eles são regidos pela lei de parcelamento do solo urbano. Inicialmente, nós vamos observar essa lei 6766 de 79, que é a lei de parcelamento do solo urbano, que traz esse impulsionamento inicial para que se possa fazer o parcelamento de lotes reservados. Porque em 2017 nós tivemos a nova lei, que veio falar do condomínio de lotes reservados, como se quisesse ou trouxesse a ideia de regularizar e regulamentar a situação
desses inúmeros residenciais fechados que estão aí, que tinham por referencial apenas a lei de parcelamento do solo urbano, que é a lei 6.766 de 79. Esta nova lei de 2007, inclusive, terminou produzindo alterações na lei de parcelamento do solo urbano, além de gerar um novo artigo no Código Civil, que é o 1358-A, assimilando essa ideia de condomínio de lotes controlado, de forma controlada, como se pudesse trazer, portanto, algum reflexo, alguma notação instrumental para satisfazer esses residenciais fechados. De modo que, além deles, nós vamos encontrar também, a título de condomínio, o condomínio incidental, aquele surgido no curso de um processo. Não raras vezes estamos observando, as pessoas vivem, têm a exuberância de sua existência, mas depois falecem. E quando falecem, segundo o princípio do ad seisin, é automático a abertura da sucessão. E essa sucessão aberta com seu patrimônio, rol de bens, o acervo patrimonial, ele está aberto aí numa forma de condomínio chamado forçado, pró-indiviso. É um condomínio incidental, porque todos os bens deixados pelo falecido deverão permanecer nessa condição de condomínio forçado até a partilha. Porque lá às vezes vão aparecer credores preferenciais que podem levar parte desse patrimônio, até a maioria dele, deixando os herdeiros que não têm tanta preferência até sem bens. Por isso deve-se manter nessa situação. É claro que, em algumas circunstâncias, o juiz autoriza por alvará vender algum bem para pagar as custas processuais, honorários, ou alguma situação emergencial. Mas a regra é que esses condomínios que se instauram com a abertura da sucessão, que é um condomínio incidental, também tratado pela doutrina de condomínio forçado, pró-indiviso, porque ele não deveria ser dividido a não ser no momento em que o juiz faz a partilha, homologa a partilha no processo. Mas a possibilidade de separar alguma coisa, vender antecipadamente, e por isso tem um condomínio forçado pró-diviso e pró-indiviso. Pró-diviso é aquele que pode ser partilhado. Analisando, portanto, as formas de instituição do condomínio, o condomínio pode ser instituído por lei. A lei já diz, no caso do condomínio legal forçado, se houver como marco divisório cercas, paredes, isso é um condomínio determinado por lei. Esse condomínio também pode ser instituído por decisão judicial, para que determinadas partes no processo usufruam um certo bem em regime de condomínio. Mas as partes poderão instituir o condomínio por meio de um contrato, de uma escritura averbada em cartório, no cartório de registro de imóveis, para que ela possa produzir efeitos perante terceiros. Noutras circunstâncias, nós teremos que os condomínios podem ser instituídos por testamento, ato de disposição de última vontade, ou por doação. Agora, observando, além desses critérios de instituição do condomínio, nós devemos lembrar que, apesar dos bens estarem nesse regime de condomínio, que no primeiro momento se afiguram indivisíveis, a regra não é a indivisibilidade. A lei fala que o período máximo de indivisibilidade de um bem em regime de condomínio será de 5 anos, podendo ser prorrogado por igual período. Ou seja, a qualquer tempo, então, as partes não se entendendo mais e sendo possível a divisão, porque nós temos, por exemplo, os bens móveis e o condomínio edilício, esses não são divisíveis. Eu não posso pegar uma coisa móvel e partilhar, e nem tampouco o prédio, o edifício. Então, o caráter de indivisibilidade deles é para todo e sempre. Se quer resolver, achar, encontrar a solução, é promover a venda amigável, judicial,
para, obtendo valor, partilhar entre os condôminos, os compossuidores. Mas dizíamos nós então que a lei estipula que o tempo máximo de indivisibilidade dos condomínios será de 5 anos, podendo ser prorrogado por igual período. Mas se esse condomínio for instituído por meio de testamento ou doação, o período máximo de indivisibilidade dele será 5 anos. Não poderá ser prorrogado. Vamos analisar agora um aspecto bastante polêmico e controverso, que é o exercício do direito de preferência em relação ao bem no regime de condomínio. É claro que quando estamos no regime de condomínio sobre um bem móvel, imóvel, semovente, nós temos compossuidores, condôminos. E esses condôminos, às vezes, não têm interesse em determinado tempo permanecer mais nesse exercício simultâneo, concomitante de propriedade de determinado bem e quer vender a sua parte ideal. Mas para vender a sua parte ideal, ele deve consultar inicialmente aos demais condôminos. E se não consultar e vender diretamente a terceiros, vai gerar para os demais condôminos o direito de exercer a preferência nessa aquisição, chamado direito de preferência, estipulado em lei. Os demais condôminos, do dia para a noite, vão receber uma pessoa estranha, um terceiro, para exercerem com eles a propriedade de um bem. Como será o convívio com essa terceira pessoa que ninguém conhece? Então é preciso resguardar esse direito de preferência. E a lei fala que, inicialmente, o direito de preferência entre os condôminos será daquele que possui a parte ideal com maior número de benfeitorias. Não existindo este critério delimitador, o segundo critério seria chamar aquele condômino que possui a parte ideal de maior tamanho, de maior medida. A lei, portanto, traz esse segundo critério delimitador que fala o de maior quinhão.